Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução das questões da prova realizada no dia 19 de novembro de 2023 pela banca GSA, Consultoria e Pesquisa em Instituições Públicas, Sociedade Civil Limitada. Prova realizada para a Prefeitura Municipal de Itapetininga, cargo Guarda Civil Municipal. Lembrando que é um gabarito extraoficial. Nós vamos comentar questões de conhecimentos específicos números 21, 22, 23, 24, 25, questões versando sobre a Constituição Federal de 1988. Antecipadamente, agradecemos a colaboração dos nossos amigos Gênesis Henrique e Thaís Fernanda, que enviaram as provas para que nós fizéssemos os comentários das questões. Então, vamos para os comentários dessas 5 questões da Constituição Federal. Lembrando, é um gabarito extraoficial. Questão número 21. No campo dos direitos e garantias individuais e coletivos, de acordo com o que expressa o texto constitucional, é correto afirmar: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos em que ela dispõe. Temos o item B, C e D. Lembrando que a banca GSA, em todos os concursos elaborados, eles colocam sempre 5 alternativas. Então, vamos para os comentários. Lembrando que questões de conhecimentos específicos, para que a alternativa esteja correta, tem que estar de acordo com o texto legal. No caso aqui, a Constituição Federal. Então, para que vocês orientem-se para o estudo, vocês devem sempre ler os conhecimentos específicos de cada um dos concursos. Não tem necessidade de decorar. O que vocês precisam entender é exatamente os termos que as leis colocam. Então, alguns itens, por exemplo, a negação, não, exclusivamente, vocês têm que tomar muito cuidado. Então, vejam. Outro detalhe, vocês têm que ter em mente qual que é o artigo. Então, nós temos aqui, no caso aqui, a Constituição Federal, porque nós estamos falando dos itens que foram colocados da Constituição Federal. Então, vejam, o item B diz: todos são iguais perante a lei, permitindo-se a distinção. Isto aqui, se vocês lembrarem, não está de acordo com o que diz a Constituição Federal. Portanto, já eliminamos. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Observe, essa leitura aqui é exatamente o que diz o artigo da Constituição Federal. É o artigo 5º. A inviolabilidade do direito à vida, à propriedade, à segurança, isto aqui ao trabalho e o lazer. Isso aqui inviabiliza esse item, portanto, já podemos eliminar. Temos depois um outro item. Todos são iguais perante a lei, observe, idêntico. A única diferença é exatamente isso aqui. Portanto, eliminamos o item alternativa B, a C e a D. Logo, nós temos como correta, de acordo com o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, perante a lei, sem distinção. Observem o item A, é exatamente o que está reproduzido no artigo 5º. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra A. Questão 22. Esta questão nós comentamos também em uma das videoaulas, que é sempre recorrente em concursos, não somente da banca GSA. Eles colocam vários itens, no caso aqui, eu tenho aqui
4 itens para examinar qual que é a correta, qual que é a verdadeira e colocar na sequência correta. Então, o que nós orientamos? Sempre vocês coloquem, vejam qual dos itens que vocês têm certeza que é verdadeira ou falsa. Então, o que diz o artigo 5º? Nós vimos na questão anterior, o caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos, que é exatamente esses itens aqui. Então, qual que vocês têm certeza? Esse item A, eu tenho certeza absoluta que é verdadeira. Ninguém será submetido, é um dos incisos do artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Portanto, isso aqui é verdade. Eu sempre estou colocando nas questões comentadas o texto legal. Então, vejam, é o inciso 3, igualzinho. Se este item, olha que interessante, se esse item A é verdadeiro, vocês já eliminam alternativas. Então, em algumas provas que eu recebi, já dá para verificar que o candidato fez exatamente esta análise. Então, eliminamos aqui a C e a D, porque está dizendo que é falso e falso. Então, fica mais fácil, só tenho duas alternativas. Agora, desse item B, C e D, qual que vocês têm certeza que é verdadeiro ou falso? Então, eu vou fazer a análise pela última. O direito de resposta proporcional ao agravo é assegurado pela Constituição, porém, olha aqui, ó, porém, não é cabível. Isso aqui, vocês têm que tomar muito cuidado com o não. Não é cabível o direito à indenização por dano material. Então, isso aqui é falso. Veja o que diz o inciso 5º do artigo 5º. É assegurado o direito à resposta proporcional ao agravo, correto, além da indenização por dano material. Portanto, isso aqui é falso. Se esse item é falso, veja que interessante. Praticamente eu já resolvi a questão. Então, este item aqui, A, que está dizendo que é verdade, está eliminada. Portanto, a única alternativa correta só pode ser a letra B. Então, aqui é V, a segunda é V, a terceira é F. Vamos verificar por que é F, a C, que diz o seguinte. Olha que interessante. Muito cuidado quando eles acrescentam palavras ou retiram palavras do texto legal. Então, para quem leu esse inciso, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Observe, é o texto que está na Constituição Federal no artigo 5º em um dos seus incisos, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial ou administrativa. O que aconteceu? A banca GSA introduziu uma palavra que inviabiliza esse item. Então, esse item aqui, ele é falso. Por que é falso? Porque introduziu essa palavra aqui, ó, judicial ou administrativa. No texto legal não tem a palavra administrativa, portanto, falsa. Logo, esse item aqui é falso. Logo, a anterior é verdadeira. São invioláveis a intimidade, a vida privada. Vejam, é o inciso 10. Portanto, alternativa à letra B. Então, vocês que continuam estudando para concursos para Guarda Civil Municipal, muita atenção. Nós estamos sempre chamando essa particularidade nas questões de todas as bancas, não somente da banca GSA. A questão 23. Lembrando que nós estamos comentando as questões da Constituição Federal. À luz do texto constitucional vigente,
em relação ao município é correto. Então, aqui também, muito cuidado com o texto correto e incorreto. Afirmar que, então vejam, não detém atribuição Constituição para criar ou suprimir distrito. Esse não aqui que vocês têm que tomar muito cuidado. Isso aqui é a negação do que está escrito no texto legal. Então, de acordo com o artigo 30, quais são as competências dos municípios? Inciso 4. Criar, organizar, suprimir distritos, observada a legislação estadual. Portanto, observe aqui, ó, isso aqui é falso. Vamos verificar o seguinte. Vejam, eu tenho aqui a palavra independentemente. Isso aqui também é muito, tem que tomar muito cuidado. Os municípios detêm competência para promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, independentemente da legislação. Logicamente, isso que é falso. Veja o que diz o inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Eles introduziram essa palavra, tornando essa alternativa errada. Bom, a última aqui, possui competências para legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Exatamente o incisos 1 e 2 do artigo 30, que fala das competências dos municípios. Então, alternativa à letra D. Este item aqui do artigo 30 da Constituição Federal, incluindo os artigos 1º até o 5º e o artigo 144, que fala das guardas civis municipais, são artigos que estão caindo em todos os concursos da banca que estão elaborando concursos para a Guarda Civil Municipal. Eu já informei vocês que, se vocês querem receber o PDF da Constituição Federal com os artigos que estão sendo cobrados para concursos da Guarda Civil Municipal, enviem uma mensagem para minha caixa postal, para o meu e-mail. O e-mail está na descrição da minha videoaula. Então, também nós temos o PDF do Estatuto da Criança e do Adolescente e aquele documento principal, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, nós temos 3 PDFs que vocês podem receber. Questão 24. De acordo com a Constituição, a segurança pública, dever do Estado, responsabilidade de todos, é exercida, deixa eu mudar aqui, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seus órgãos. Olha aqui, exceto. Então, isso aqui, se vocês não prestarem muita atenção, vocês responderão errado. Então, eu tenho que verificar qual das alternativas não está de acordo com o texto legal. Então, vejam, quais são os órgãos? É o artigo exatamente 144 que eu comentei. É o artigo 30, 144 e os artigos 1º até o 5º. Então, vejam, quais são os órgãos? Aqui eu vou responder direto. Aqui, Polícia Federal, correto. Polícia Rodoviária Federal, correto. Polícia Ferroviária Federal, também correto. Polícia Civis, Polícia Militares e Corpo de Bombeiros. A única que está em desacordo com esse artigo 144 incisos é exatamente Polícia Legislativa e Polícia dos Costumes. Portanto, a única alternativa incorreta é exatamente a letra D. Acredito que é uma questão bem simples, mas vocês têm que ter lido a Constituição Federal
no artigo 144. Então, muita atenção. Procurem nas provas seguintes ler o texto legal. Não precisa estudar, decorar, mas vocês têm que ter o texto, as palavras corretas. Questão 25. Em relação às disposições constitucionais relativas à segurança pública, é correto, observe, afirmar que. Então, vejam, novamente uma questão para assinar lá a alternativa correta. Vejam, ressalvada a competência da União, cumpre as polícias civis e as funções de polícia judiciária, apuração das infrações penais, inclusive as militares. As polícias militares, cabe à polícia ostensiva. Essa palavra aqui tem que ter muito cuidado. Mas não, olha aqui, ó. Isso aqui é falso. Não é permitido. Com certeza. Então, a única alternativa correta aqui é exatamente o parágrafo 8º do artigo 144 diz que os municípios poderão, olha aqui, poderão, isso aqui é interessante, poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Observe, o que está escrito na alternativa D, da banca GSA, é exatamente o que diz o texto legal. Então, vocês têm que ter, para vocês acertarem questões de conhecimento específico, vocês terão que ter lido os documentos legais. No caso aqui, nós estamos sempre enfatizando 5 documentos importantes. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto Geral das Guardas Municipais, Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha. São questões que estão recorrentes em concursos públicos para concursos da Guarda Civil. Lembrando, se vocês estão interessados em receber PDF dessas 3 primeiras que eu citei, envie mensagem para minha caixa postal. O e-mail está na descrição das minhas videoaulas. Gostaram? Então, não esqueçam. Inscrevam-se no meu canal, porque desta forma vocês poderão ativar o sininho e receber notificações das videoaulas, não somente de conhecimentos específicos, mas também de conhecimentos matemáticos e de raciocínio lógico. Lembrando, nós estamos gravando videoaulas de conhecimento específico de matemática e conhecimento específico de legislação, para concursos da Guarda Civil e também para concursos da área de educação. Então, muita atenção, vocês que estão estudando para concursos públicos, estão se inscrevendo no meu canal, enviem comentários, enviem sugestões. Assim que for possível, eu estou atendendo com videoaulas das sugestões. Se você gostou desta videoaula, não esqueça, dá um like, porque isto é muito importante e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas no meu canal. Uma outra forma de vocês colaborarem é compartilhar as videoaulas do meu canal com seus amigos. E tem uma outra oportunidade. Nós colocamos o link das minhas videoaulas do Valeu. Ou seja, colaborem se vocês tiverem interesse. Assim vocês colaborarão também para que eu melhore as minhas videoaulas, correto? E se você está estudando para concursos públicos, não somente na área de Guarda Civil Municipal, acessem a playlist Conhecimento Específico Guarda Civil Municipal. O link encontra-se na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas, e agradeço a colaboração dos amigos que estão enviando as provas que foram realizadas neste último domingo de novembro.